E o nosso podcast de hoje é com quem? Com Gene Glauber, essa autoridade. Prazer. Gente, eu não sou ninguém perto dele, viu? Não sou, minha gente. Modesto. Esse homem é muita autoridade perto de mim. Gente, só um pouquinho dele, viu? Ó, Gene Glauber foi secretário de Educação e Cultura em 2001 e 2003, diretor da Casa de Cultura, escritor, assumiu o cargo de vereador, foi gerente da CEAL, é arquiteto e hoje professor de matemática. Menino, tem mais o que eu não sei? Eu vou ficar até assim. Não, meu cara, tá bom, né? Tem mais coisa? Não, deixa Gente, deixa Gene quieto. Glauber é casado. Gene Glauber é casado com a nossa querida professora Cineide. Vou deixar até para vocês aqui as fotos dele, gente. É um casal romântico. Ó, eu vou deixar aqui, gira. Joyce, solta aí, gente, pra vocês verem que foto linda essa deles. Pareceu Titanic, gente, essa. Essa é linda mesmo. Eu deixei aqui para vocês. Foi proposital. Gene, é um prazer imenso. Prazer todo Filho meu, de meu seu cara. Aloísio e filho de Dona Floristeia. Verdade, com muito orgulho. Relíquias. Tem dois irmãos, Wesley e Renali, né? Renarli. Renarli, gente, desculpa aí, porque o nome, seu Aloysio e Dona Floristeia, vocês colocaram o nome caprichado no filho de vocês, viu? Que prazer, meu caro, estar aqui com você. Todo meu, meu cara. Prazer enorme. Meu caro, como foi ser secretário na época de Cultura e Educação de Traipu? Foi um desafio. Primeiro que eu não era da área, hoje eu sou, mas nessa época, quando a gestão me convidou para assumir a pasta da Educação e Cultura, eu já tinha passado pela pasta de obras, né, que aí estaria na minha área. Mas aí... Você também foi secretário de obras? Sim, antes de ser de educação, eu fui de obras. Na mesma gestão. Iniciei a gestão, o mandato como secretário de obras, depois fui para a educação. E fui com desafio porque eu mesmo não tendo formação na área, né, na área de pedagogia, enfim, licenciaturas, até nessa época, eu sempre me identifiquei muito com a educação e com a cultura também do nosso povo. Eu já tinha escrito o meu primeiro livro nessa época e talvez seja, eu acredito que tenha sido esse meu envolvimento com a cultura, com a história do lugar, que fez o gestor a fazer esse convite para que eu saísse de uma pasta que era na minha área de formação, que é obras, e fosse para a pasta de educação e cultura. Foi um desafio. Mas um desafio que você conseguiu desenrolar? Eu acho. Eu acredito que sim. Porque assim, eu já entrei com o barco andando, né? Eu não fui o primeiro secretário que começou a gestão em 1º de janeiro. Eu já cheguei lá com a equipe toda montada e caí, como se diz, né, de paraquedas, um peixe fora d'água, mas eu consegui me achar rapidinho, né, e compreendi o que é. Mas um cargo desse, logo dois cargos, não querendo atrapalhar, é de muita confiança, né? É porque a pasta na época era contemplava educação e cultura. Depois que eu saí, ficou só educação e criou uma pasta específica para a cultura, e eu deixei a educação e fui assumir essa pasta de cultura, né? Enfim. Em relação à minha passagem pela Secretaria de Educação e Cultura, foi um desafio, sim, porque estava se implantando, tinha iniciado há 2 anos a implantação da municipalização da educação no município, né, com o financiamento federal, o Fundef, hoje Fundeb. Então, na gestão anterior a que eu estava, houve um primeiro concurso público para professores e começou-se essa expansão do ensino fundamental, né? E aí eu assumi com esse grande desafio de solidificar isso que já vem acontecendo, né? Eu discordei de algumas coisas que eu vi do jeito de fazer anterior ao meu, mas eu consegui imprimir o meu jeito, né? Tivemos um desafio que foi um segundo concurso público para professor. Confesso que não saiu do jeito como eu imaginei, mas saiu,
tanto que os professores e professoras que estão na rede hoje são efetivos, vieram desses 2 concursos públicos. Na época que você era secretário. O primeiro, na gestão anterior, a que eu fiz parte, e o segundo, eu enquanto gestor da parte de Educação e Cultura, onde entraram mais de 170 professores concursados, muitos desses estão atuantes aí, nas nossas escolas. Enfim, é um desafio. Desafio que você eu deixei, desenrolou, foi competente. Ele foi competente. Fiz o máximo que eu podia, mas ainda saí com gostinho de que não fiz o que eu precisava fazer. É por isso que eu ainda quero voltar à educação. Não sei quando, não sei como, mas ainda vou voltar a ser secretário de Educação. Profecia dele, gente. E a cultura, General? E esse amor pela cultura que você tem? Não é só eu que penso, como quem lhe conhece, quem convive com você. Veio pelo conhecer Traipu. Eu não somos traipuenses. Somos traipuenses. Somos traipuenses. Né? Ele gosta, gente. Eu gosto de provocar. Mas você ainda vai receber vereadores. Merece o título de cidadão. Eu mereço, gente. Por favor. Mas é que eu não sou traipuense. O pessoal tá me assistindo, mas é que eu não sou traipuense, rapaz. Não, mas merece o título de cidadão. Merece. Vamos voltar ao nosso assunto. Na verdade, vamos lá. É o seguinte. Eu tive, enquanto estudava fora do Traipu, eu fui desafiado a falar em vários momentos sobre a história de Traipu e eu não tinha o que dizer, porque nunca aprendi aqui, nunca estudei, assim, era o mínimo do mínimo que a gente estudava. Não quero interromper, gente, o amor dele é tão grande que ele tem um livro. Ele é escritor, como eu falei aqui para vocês, ele tem um livro que conta a história de Traipu. O primeiro livro dele, o nome do seu primeiro livro foi Vivendo Traipu, que é o nome do nosso canal hoje, né? Ganhei esse título dele, ele não me cobrou indenização, mas ele me deu o nome do título, né? Por isso nós chamamos o nome Vivendo Traipu, porque nós queremos viver histórias. Ele foi lançado em 2000 e... Vou deixar aqui para vocês verem o livro dele. Desculpa. Ele foi publicado em 2000, né? E é fruto de um trabalho de pesquisa que eu voltei para mim. Eu precisava conhecer a história de Traipu. Eu estava muito incomodado quando alguém lá fora perguntava sobre Traipu e eu não tinha o que dizer. Então eu não conhecia o lugar que eu dizia que eu amava. Eu descobri que ninguém ama o que não conhece. Então, para dizer que eu amo Traipu, eu precisava conhecer Traipu. Então, Você começou a conhecer... Eu comecei a pesquisar histórias. Eu fui na biblioteca, visitei N vezes a Biblioteca Pública do Estado, o Instituto de Estado Geográfico de Alagoas, lá em Maceió, e tive a sorte de encontrar pessoas que então, no caso, direcionaram o meu caminho enquanto pesquisador, né, historiador, enfim. E aí, a dica que passaram para mim foi: volte a Traipu. O que nós temos escrito nos livros aqui no Instituto Histórico, na Biblioteca Pública Estadual de Alagoas, é muito pouco para o que você quer. Então, volte a Traipu e comece a conversar com as pessoas mais velhas. Não tem fonte melhor do que quem do que os idosos têm a apresentar. Então eu fiz isso. Então foi daí que você começou a escrever seu livro? Era uma pesquisa, quando eu comecei não era a intenção de publicar um livro. Eu tinha a intenção de conhecer a história de Traipu. Já tinha me debruçado em todos os livros possíveis que falavam de Alagoas e dos municípios alagoanos que estavam lá no acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e da Biblioteca Pública, também a Biblioteca Central da UFAL, o que os bibliotecários me indicavam, eu me debrucei, li, escrevi, enfim, mas eu queria mais, então veio a dica: volte a Traipu e comece a conversar com as pessoas mais velhas. Então eu trouxe o que eu já tinha escrito, né, dessa coleta nos livros, lá nas bibliotecas, e aqui comecei a falar, comecei com Rosita, foi a primeira pessoa que eu tive o prazer de ouvir, e, enfim, foi um processo em cadeia. E o seu livro atual hoje você fez ele qual ano?
2017. 2017, seu atual. Vou deixar ele aqui para vocês verem o atual. Você consegue localizar o livro que conta toda a história de Traipu, do nascimento, né? Até... A história toda, porque o segundo livro, ele veio... eu não tinha intenção, na verdade, eu nunca tive intenção de ser escritor. O primeiro nasceu desse desejo de conhecer a história. Uma vez que eu tinha conseguido montar as informações todas sobre Traipu, aí um ex-professor meu disse, por que você não compila tudo isso e publica um livro? Nem sabia como fazer, mas assim, apresentaram os caminhos e assim nasceu o livro. O Vivendo Traipu nasceu dessa forma, a história de Traipu, que é o segundo, o atual, nasceu de um desafio lá na Escola Francisco Magabeira, né? A professora Maria José Dias e a Socorro Basílio, elas envolvidas com os projetos da escola ligados à cultura, elas me questionaram muito porque não tinha mais edição nenhuma do Vivendo Traipu. Então, e eu continuei, o Vivendo saiu, mas assim, foi publicado e eu continuei estudando Traipu, conhecendo Traipu, anotando coisas sobre Traipu, mas era muito para mim, né? E aí, através do que eu vi no Mangabeira, no Francisco Mangabeira, elas me cobram. A cada ano que eu era convidado para falar de Traipu para os alunos, eu tinha uma cobrança delas, cadê o livro? E aí foi quando, em 2016, eu resolvi parar para juntar tudo que eu tinha e publicar o segundo livro. E está aí a história de Traipu. Gente, para vocês terem noção, o nosso bate-papo hoje do podcast é muito a história dele, porque é uma história muito grande na área da cultura. Deu várias entrevistas para várias páginas. Muitas pessoas que veio aqui em Traipu pesquisar história, sempre tinha a cara do Gêner Glauber. Gente, eu quero falar de um assunto agora, que ele foi vereador. Gêner Glauber, qual era o seu lema? Sim. Quem conhece, confia. Foi um desafio, você assumiu o cargo, né? Você era supremo. Não, eu fui, quando eu deixei a gestão da educação e da cultura, aí deu vontade de galgar esse outro caminho da vereança, e aí eu fui candidato. Mas aí eu consegui ficar como suplente, e aí no finalzinho da legislatura eu consegui assumir a vaga de vereador. Mas era vereador de oposição, foi muito, muito difícil, mas aí eu consegui cutucar e consegui também descobrir muita coisa interessante nos anais. Ele conseguiu estudar e gostou. Ele gostou, você gostou, e daí veio o interesse, depois você quis se envolver na política, Não, já vereador, esse gostei já na Câmara. Quando eu assumi, nesse finalzinho da legislatura, o cargo de vereador, eu lá na Câmara, foi um desafio ser vereador. É um desafio ser vereador de oposição na cidade pequena como a nossa. A bancada praticamente toda na situação e eu e mais dois na oposição, eu chegando de paraquedas, né? Ocupando a vaga de uma vereadora de situação. Então, imagine, as portas se fecharam para mim. Quando o Gêner Glauber estava chegando, mas eu cheguei e eu cutuquei. Ele chegou bonitinho, ele não podia cutucar em nada. Você não podia cutucar. Cheguei. No caso, hoje você já era... Eu sou arquiteto desde 96. 96, já tem aí, vocês não eram nem... né? Vixe, então você já vem de muito tempo. Eu sou arquiteto E hoje o Gêner Glauber é professor de matemática, ensina na escola Maria Avelina do Carmo. Agora, professor de matemática é muito recente. Muito recente mesmo. Já pegou o carinho de todos os alunos. É impossível, gente, não gostar dele, viu? Deixa eu falar pra vocês aqui. É impossível não gostar dele. É impossível, gente, não gostar de Gêner Glauber. Ele atrai a confiança de quem está com ele. Então, por isso que o menino... hoje tem um grande amor por ele. Eu digo porque eu conheço pessoas que não estudam no Avelina ainda, que falam muito bem do Gêner Glauber. Isso é importante. Eu gosto muito deles. A experiência de ser professor, de estar com esses alunos, tem sido muito interessante para mim. É um desafio, né? Mas assim, está sendo interessante. Preciso aprender muito com isso. Você já gosta do povo, no caso, né?
Eu gosto Você já gosta de viver com eu sou pouco. fechado, mas eu gosto dessa convivência. Gente, ele chegou agora onde eu queria. Gene Glauber familiar, hein? Como é Gene Glauber familiar? Familiar. Gene Glauber Muito. com o pai, a mãe. Você tem um pai que eu digo que é referência, né, o senhor Luiz? Eu sou muito reservado. O senhor Luiz e sua mãe são muito referência. Referência São, que sim, são referências para nós também, para mim especificamente. Mas assim, eu sou muito na minha, fechado. Entendeu? Sou muito do meu fechado. Como é, Gene Glauber filho? A gente quer saber, deixa eu saber. Como é, gente? Vamos lá, essa é boa. Eu como Gene Glauber filho. Conceituar. Não, eu sou muito normal. Eu procuro ser obediente. Você é muito fechado, não? Não, eu converso, mas assim, eu sou muito Mas aqui não é o espaço. Não, dos três. Não é o queridinho dos três. Não. Aqui é o espaço. Esse espaço é ocupado por mim, esse espaço é ocupado pelos meus pais, eu não invado o espaço ocupado por eles, enfim, procuro ser. A gente discorda muito opiniões, a gente não. Muita coisa que eu penso não bate com o pensamento deles, mas a gente. Deixa eu mostrar aqui a ele uma coisinha rapidinho. Vou mostrar aqui, gente, a ele. Vamos olhar se ele conhece, né? Ele falou como filho, mas eu quero saber da raiz. Gene Glauber sempre foi um menino tranquilo, nunca deu trabalho. Tudo que ele fazia era naquela tranquilidade que ele vem sendo sempre, sabe? E estudioso, cumpridor dos seus deveres, nunca deixou nada a desejar em termos de escola, né? de seus dias certinhos, suas aulas, suas provas. Assim, é tranquilo, é paradinho, não é muito de acariciar, mas é uma pessoa que a gente sabe que é o jeitinho dele mesmo, sempre foi assim, né? Mas ele qualquer coisa, ele tem que cuidar. Como filho, Gene Glauber. Ave Maria, decente, para mim é filho decente. Desde pequeno, nunca deu trabalho. Gene Glauber, nós te amamos muito, nós somos desse jeito, tudo na simplicidade, nós separados, assim, mais do nosso lado, mas sempre com o coração voltado para você. Diga aí, quando ele sai, você se sente como? Quando ele sai assim, eu fico com aquela falta, aquela coisa. Sempre assim. A gente sente aquela falta. É aquele filho presente, né? Exatamente. Ele dá uma volta, quando bem não espera, ele está aqui, ele entra, ele sai, aquela coisa, mesmo que seja calado, mas ele está ali se movimentando. Aquele abraço, aquele beijo para Gene Glauber. Todos os três, para mim, é uma beleza. Ele definiu, né? Gente, viram aí? Menino, Legal. Eu consegui gravar com o pai dele. Obrigado. Porque é difícil, né, gente? É difícil tirar. Difícil tirar uma palavrinha dele e dar para sua mãe, verdade. Mas não tem difícil para Júnior. É verdade. Gente, eu gosto de desafiar. Ele às vezes, ele disse a mim que era difícil conversar com o pai dele. Mas não é. Os três filhos são diferentes, por isso que eu disse assim que não tenho preferido, porque cada um. Não, eu vejo, gente, eu conversando com a mãe dele, Três, é muito cada amor. um tem um estilo diferente. É muito amor do seu pai, da sua mãe. Vocês ouviram que o pai dele disse que quando ele sai, sente a falta dele. Imagina, Gene Glauber, tá vendo? Que coisa linda, tá vendo, rapaz? Não deixe seu pai. Eu deixo não, por isso que eu tô em Traipu ainda. Gene Glauber, filho, irmão. Nós sabemos que você tem o Wesley e a Renali, né? Renali. Você é muito próximo, muito próximo a ele. Não, a gente é muito Nós somos muito irmão, aquele irmão reservados. presente? Não. Não, Cada falta, não. Se precisar, estamos todos juntos. Mas assim, a gente não está se envolvendo um na vida do outro. É muito o nosso jeito de ser. A gente é muito diferente, mas a gente se ama. Gene Glauber esposo. Como é Gene Glauber esposo, gente? Gene Glauber esposo. Você é casado com a professora Cineide. Sim, senhor. Né? Quantos anos você é casado com ela? 6. 6 anos.
Conheceu ela Quase no... 7, quase 7. Conheceu ela no caso aqui ou Não, já não tinha... Não, ela é professora, né? Então, na verdade, ela é dessa época que eu falei, né? Quando eu estava gestor da educação. Mas, assim, enfim, a gente começou... a gente se aproximou em atividades da igreja. Eu sei que você é... movimentos da igreja que a gente se aproximou. Você é na Igreja Católica, você... Hoje nós somos ministros e catequistas. Ministro. Hoje nós somos. Gente, deixa eu deixar uma mensagenzinha da esposa dele para ele aqui. Rapidinho. Uma mensagem, vou deixar aí na tela para vocês. Esposo e amiga. Eu não preciso nem responder como é o General Glauber esposo. Não, parou aqui, o Joyce. Parou. Eu tô... Você botou em algum lugar aqui. Vai, Joyce, veja aí de novo. O General Glauber, ele como esposo, ele é uma pessoa maravilhosa. A gente vive muito bem, graças a Deus. A gente sempre procura estar bem. E tem as diferenças, a gente procura entender um ao outro. Tem dificuldade? Não. Sim, em relação a vocês? Não, assim, todos os casais, eles têm, assim, dificuldades. Quem disse que não tem é mentiroso, né? Só que a gente procura sempre dar o melhor um para o outro e a gente vive bem, graças a Deus. Sempre a gente procura estar bem. E mesmo nas diferenças, mas a gente vive bem, graças a Deus. Pois é, aqui é a esposa do General Glauber. Gente, para encerrar o nosso podcast hoje, eu quero que meu caro deixe aquele abraço ao povo traipuense que gosta dele, povo traipuense que acolhe ele bem, que sempre dá aquele abraço quando vê ele na rua, dá aquele sorriso. Meu caro, foi um prazer muito grande. Nosso podcast é rapidinho, mas é aproveitoso. A gente gosta de trazer histórias. Nós gostamos de trazer referência que cultivou Traipu e que cultiva ainda Traipu, né? E você é uma pessoa que sempre cultivou e cultiva pessoas, a história, a cultura, a educação, tudo mais isso, né? Eu fico muito feliz em poder hoje estar aqui entrevistando ele, batendo um papo com ele, né? Esse grande escritor, esse grande arquiteto, professor, né? Hoje ele é diretor da Casa de Cultura de Traipu. Quero deixar meu abraço aqui para os saudosos nosso prefeito e a liderança, né? Que Deus abençoe a vida deles. Já foi um prazer muito grande, mas antes de se despeça do nosso público e do nosso Vivendo Traipu, que é uma referência e uma homenagem ao seu livro. Isso é um prazer para mim também ter que o nome do canal tenha nascido, né, tenha usado como referência o nome do meu primeiro livro. Mas é um prazer estar falando com você sabe disso, Júnior. E eu comentei quando o papai estava falando, a mamãe estava falando o que você estava dizendo, eu não consigo deixar Traipu. Por várias vezes eu tive vontade de cortar o umbigo, ficar ausente de Traipu. Oportunidades não faltaram, mas eu não consigo. Você não consegue deixar. Eu gosto muito dessa terrinha. Você é apaixonado por Traipu, na realidade, né? Eu cheguei a comentar com sua mãe que você era apaixonado por Traipu. Eu me sinto muito bem em me dá muito orgulho dizer que eu sou daqui. Entendeu? Eu não me canso de dizer lá fora que eu sou daqui. Tem pessoas que negam, né? Que é traipuense. Conheço pessoas que negam, mas eu que não é. Gosto do lugar, gosto das pessoas, gosto de estar com as pessoas e gosto de cultura. Enfim, e tive o prazer de, mais uma vez, agora, na gestão do prefeito Lucas, estar assumindo a direção desse espaço que será muito em breve um espaço de referência da cultura, né? E da história de Traipu. E eu tenho o maior prazer de ser pioneiro na montagem, na modelagem, enfim, na preparação desse espaço, que é a referência a primeira vez que eu sonhei tanto que tivéssemos um espaço de cultura próprio, né, porque a gente vivia. Uma gestão estava aqui, na outra estava ali, enfim,
E agora tem um próprio prédio, né? E muito em locais inapropriados. E agora a gente está numa sede própria. Em sendo valorizado, né, Genebra? Isso é muito bom. Enfim, eu acredito muito que as coisas estão acontecendo e acontecendo na hora certa. Para o bem de todos, né? Enfim, prazer enorme, obrigado por esse momento, obrigado. Jorge. Nós só encerramos nosso podcast assim, ó. Não é? Até a próxima!